Olá, jovens, tudo bem? Que gostoso estarmos reunidos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. E vamos pedir a orientação dele, então, para que o Espírito Santo toque nos nossos corações e fale, através das nossas vidas e possamos colocar em prática o verdadeiro cristianismo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Senhor, dá-nos sabedoria para conduzi-la, não falando nada que não venha do Senhor, que o Seu Espírito Santo possa atuar, Pai. Essa é a nossa oração. Todo aquele que ouvir esta mensagem possa refletir e ser tocado pelo Espírito Santo também. E as coisas do Senhor sejam relevantes e o verdadeiro cristianismo siga adiante na prática dele. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Gálatas, capítulo 4. Este capítulo ele está dividido em duas partes. Hoje nós vamos ficar em Gálatas 4, 21 a 25, tá bom? O livro de apoio é o do Timothy Keller, Gálatas para você, e nós estamos no capítulo 9, tudo bem? Então vamos fazer a leitura bíblica? Gálatas 4, de 21 a 25 diz assim: Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração, e estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o que acontece com o homem quando ele quer fazer as coisas com os seus próprios esforços e quando ele depende do Senhor. O tema da lição é graça para com a estéril. Então, é interessante como esse trecho, Paulo mostra o que o Evangelho faz e como ele distorce os valores do mundo. Então, ele defende, que os que são corretos religiosamente costumam ser os que ficam fora da família de Deus. Então, aqueles que estão muito preocupados com uma série de atos de legalismo, então, por exemplo, os fariseus, ou também aquelas pessoas que acham que por sua própria capacidade, que são intelectualmente desenvolvidas, estas pessoas que são ditas como sábias também estão fora do Evangelho. Mas na verdade não são só esses tipos de pessoas que Paulo aborda e que o autor traz aqui com bastante exatidão. É bastante interessante ver como o autor coloca. Então, olha que interessante. John Stott ele escreveu o seguinte: há muito disso hoje, não só judaizantes, aqueles para quem Paulo escreve, mas pessoas cuja religião é legalista, que imaginam que o caminho para Deus passa pela observância de determinadas regras. Você consegue imaginar algumas seitas aí na sua cabeça? Ou até grandes religiões onde você é exposto a uma série de regras, onde o julgamento acontece bastante, onde a medida é humana, a régua é humana. Então, é isso que está sendo refutado aqui. Tá bom? Então, o primeiro versículo aí do trecho a ser estudado, 4:21, é: Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Então, estar debaixo da lei significa depender da lei para se apresentar diante de Deus. No Velho Testamento, a lei eram as determinações de Deus. Então, estar debaixo da lei significa que eu dependo dela para me apresentar a Deus. Então, Cristo não é suficiente. Então, o que é suficiente é a lei. Consegue imaginar algumas religiões aí na sua cabeça, não é isso? Então, os 4 tipos de pessoas que o autor coloca são as pessoas que cumprem e as que não cumprem a lei. Então, vamos lá. A primeira pessoa que ele fala são as que cumprem a lei
e dela dependem. Que pessoas são essas? Né? Elas costumam ser presunçosas, moralistas, superiores, né? Mas o que acontece? Por elas terem tantas regras para seguir, tanta religiosidade, e elas exteriormente, como os fariseus, né? Elas se vestem disso tudo, mas interiormente elas estão muito inseguras, estão com muito medo, porque, porque na verdade não conseguem chegar ao padrão ideal, então elas vivem inseguras. Essas são as que cumprem a lei e dela dependem dela para se apresentar a Deus. E na verdade nós sabemos que essas pessoas não são convertidas. O segundo grupo de pessoas são as que desobedecem à lei e dela dependem. Então essas pessoas são dotadas de alguma consciência religiosa e de alguma justificação pelas obras, mas não vivem de maneira coerente. Então, normalmente, elas são mais tolerantes, porque elas sabem que elas não conseguem fazer aquilo que elas conhecem, então elas toleram muito mais as outras pessoas, diferente dos fariseus, né? Diferente das pessoas do grupo 1, que não toleram, porque elas se acham perfeitas, né? Mas essas pessoas, elas têm elas do segundo grupo, elas têm uma oscilação muito grande de humor. Elas têm medo, temor de assuntos religiosos. Sabe assim, quando de repente alguém brinca, apaga a luz e fala assim: "Ah, Jesus voltou, deixa eu ligar pra minha mãe, porque ela é crente piedosa. Se ela não atender é porque Jesus voltou." E essa pessoa fica tremendo e fica suando. Por quê? Porque ela conhece a verdade, né? Mas ela desobedece à lei, né? Ela não segue a lei, mas ela depende disso, né? Ela depende de alguns conhecimentos religiosos. O terceiro grupo é o grupo de pessoas que desobedecem à lei e dela também não depende. Elas descartam todo o conhecimento de Deus, elas se entendem como intelectualmente desenvolvidas, normalmente são relativistas, elas escolhem os seus próprios padrões morais, elas criam diversos tipos de preconceito para com pessoas religiosas, né? Elas têm um padrão assim que elas acham que só elas estão corretas, se acham superiores. Então elas acham que os assuntos religiosos muitas vezes são para pessoas até menos desenvolvidas, né? E esse é um tipo de pessoa um pouco até difícil de discutir religião. Ela sempre se coloca num nível superior ao seu, né? Esse é o terceiro grupo também não cristão. Esses três grupos não são grupos verdadeiramente cristãos. Agora tem o quarto grupo. O quarto grupo são as pessoas que obedecem à lei e dela não dependem. São os cristãos que são comprometidos de fato com o Evangelho. Quando a gente entende, o que a gente entende como obedecem à lei e dela não dependem? A gente entende que essas pessoas aceitaram a Jesus, Cristo as substituiu, então elas, evidentemente, Cristo vive nelas e o ideal delas é parecer-se mais com Cristo, então elas obedecem à lei. Mas elas não dependem, elas não são escravas da lei, né? Então essas pessoas são as verdadeiramente cristãs, elas são as que de fato entenderam o que é o Evangelho. Agora, toda vez que o autor aqui coloca a palavra lei, ele se refere ao que? Ao Antigo Testamento, né? E a lei surgiu da onde, né? A lei foi entregue a Moisés no Monte Sinai, né? As tábuas da lei. O povo de Israel descende de quem? O povo de Israel descende de Abraão, né? Então, Gálatas capítulo 24, versículo 22 diz o seguinte: "Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre." E o 23 diz: "O filho da escrava nasceu do modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa." Então, a lei vem do Monte Sinai, né? Ela é entregue a Moisés nas tábuas ali. Então, o Antigo Testamento trata a respeito da lei. O povo de Israel é descendente de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Então, o Isaac, que representa o filho da promessa, ele é o filho mais novo, ele é o filho da estéreo, né, de Sara. E Ismael, ele é o filho feito por obra humana. De quem que Ismael é filho?
Ismael é filho de Agar. E então, o que nós conhecemos a respeito da história de Abraão, então, como contexto? Deus prometeu a Abraão, logo lá atrás, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei. E te farei uma grande nação. Todas as nações serão benditas. No meio de Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele deixou tudo e se foi. E aí, em determinado momento, Sarai, né, e Abrão, né, chegou para Abraão e falou assim: toma minha serva Agar, porque nós precisamos ter um descendente, nós não temos um descendente, dela gere filhos. Abraão foi lá. Na época, ter concubinas era legalmente correto, mas a Bíblia sempre condenou isso. E ele, então, teve um filho de forma natural com Agar. Esse filho foi Ismael. 13 anos depois, né, na verdade, ele recebeu uma mensagem do Senhor dizendo que não, de Sarai, né, ele seria a pai. E aí, Sara teve o filho que chama-se Isaac, mas Sara era estéril, e ele é o filho da promessa. Né? Então, quando a gente pensa nessas duas pessoas, Ismael, que é a obra humana, e Isaac, que é o filho da promessa, a gente pode fazer um paralelo com esses 4 tipos de pessoas. Quando as pessoas querem por si só resolver as questões de Deus, então elas são comparadas a Ismael. Quando elas querem, quando as pessoas dependem de fato do Senhor e da promessa, são comparadas a Isaac. E os dois são filhos de Abraão. Né? Não sei se você sabe, mas hoje o povo árabe, né, é o povo que descende de Ismael, né, os ismaelitas. E o povo judeu, o povo que descende de Isaac. Inclusive existe uma guerra, né, uma guerra em cima disso. Até hoje, porque ambas nações falam que são descendentes de Abraão, que Jerusalém é a terra prometida. Eu acho que você conhece bastante a história. Mas lembrando que Isaac, que é o filho da promessa, da estéril, da incapacidade humana e da capacidade de Deus. Versículo 4, capítulo 4 do Gálatas 24 e 25 diz assim: isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Então Agar simboliza a aliança do Monte Sinai na Arábia. Olha que interessante. Que dá à luz filhos para a escravidão. Pessoas que não aceitaram a Cristo, pois estão debaixo da lei. Abraão confiou na sua própria capacidade e não dependeu da graça de Deus. Como você tem vivido, né, com um Deus tão incrível e tão maravilhoso? Nós temos a Bíblia completa, temos histórias, temos a ilustração de diversos personagens do Velho Testamento. Né? Nós temos a oportunidade de ver o erro e o acerto de Abraão, temos a oportunidade de ver o erro e o acerto de Davi, temos a oportunidade de ver o que Deus fez com Daniel. Né? Temos Jesus, né, que morreu na cruz para nos salvar. Então, a graça de Deus está na nossa incapacidade. Tem um versículo bíblico que diz que as coisas deste mundo são loucura, as coisas de Deus são loucura para aqueles que se perdem, né? Eu falei ao contrário. Por isso, o título da lição: a graça para com a estéril. Estéril representa a nossa incapacidade. E graça é o favor ou bondade não merecida que Deus nos proporciona. Então fica aí a reflexão para você, tá bom? E aí vamos fazer as perguntas. A primeira pergunta é: olhe para o seu passado e na luz de sua vida espiritual, em termos das 4 categorias de pessoas que vivem neste mundo. Então, quais são as 4 pessoas? As que cumprem a lei e dela dependem, fariseus. As que desobedecem a lei e dela dependem. Eu diria o filho do crente rebelde. As que desobedecem a lei e delas não dependem, né? Aquele filósofo super soberbo, sem ofensas. E as que obedecem a lei e delas não dependem, que são as que de fato entenderam a Cristo. Quando eu digo filósofo, é só uma ilustração. Podem ter filósofos no grupo 4, podem ter contadores no grupo 3, né, soberbos. Pode ter qualquer pessoa, independente da profissão ou da classe.
Mas são aquelas pessoas que acham, o grupo 3, que por si só são superiores e não entendem a Cristo, não entendem o Evangelho e acham que isto é inferior. Então a pergunta é, o que isto, né, ao analisar a sua vida, o que isso te traz à memória, né? A segunda pergunta, Abraão resolveu depender só de si mesmo para converter as promessas de Deus em realidade. Você já fez algo semelhante e quais foram os resultados? Provavelmente uma catástrofe, se não foram, serão. Agindo como Abraão, né? Querendo resolver a promessa, tendo um filho por uma pessoa, né? É uma pessoa fértil, Agar. Não com Sara esperando o momento de Deus. E interessante, às vezes a gente quer resolver isso da nossa forma, mas está demorando muito, Senhor. O que está acontecendo? Eu vou resolver, eu vou dar um jeitinho. Pergunta 3. Quando você viu Deus fazer o que parecia impossível em sua própria vida, ou na vida de pessoas à sua volta, né? Deus faz o impossível. Se você quiser depois deixar um comentário, compartilhar na nossa live, esse testemunho seria bem interessante, algo que você viu Deus fazer, que foge da capacidade de entendimento humano. Mas aconteceu, porque Ele é Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Espero que essa lição sirva para sua reflexão. Um grande abraço.